diz que o Trump anuncia que os Estados Unidos e China, olha só, Estados Unidos e China realizarão novas negociações comerciais na próxima semana. E isso é importante porque a gente lembra que recentemente, né, professores, que teve toda a briga e o tarifaço e esse afastamento dessas duas potências. E a notícia traz o seguinte, que a declaração acontece um dia após o republicano dizer que teve uma conversa muito boa com o mandatário da China por telefonema. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta que a China e os Estados Unidos realizarão novas negociações comerciais em Londres, na próxima segunda-feira, já agora, segunda-feira, dia 9, para tentar chegar a um acordo. Isso mexe demais, né, com a economia do mundo. Abre aspas, a reunião deve ocorrer muito bem, fecha aspas, disse Trump em sua rede social, onde especificou que a delegação americana será liderada pelo secretário do Tesouro, secretário do Comércio e pelo representante comercial. Declaração acontece um dia após o republicano dizer que teve uma conversa muito boa com o mandatário da China por telefonema. A mídia estatal chinesa informou que o presidente Xi Jinping disse ao seu homólogo americano que os dois países deveriam corrigir o curso das relações bilaterais. Olha a importância desse encontro. Corrigir o curso do grande navio das relações sino-americanas exige que o guiemos bem e definamos a direção, especialmente para eliminar todos os tipos de interferência e até mesmo destruição, o que é particularmente importante, disse Xi a Trump, segundo a agência estatal Xinhua. Professor Fabrício, notícia importante, né? Vai movimentar bastante aí com a economia e com o cenário internacional essa aproximação dessas duas potências. É uma espécie de reaproximação bilateral, porque o que a gente tem desde o início do ano é o Trump criando uma crise fiscal que não existia dentro, nós não tínhamos uma crise tarifária global, né? Não existia isso. Isso foi criado pelo governo Trump no início do ano com medidas unilaterais de correção, né, tarifária. O principal alvo inicial dessa correção tarifária foi a China. Sim. Só que daí a gente volta para a questão, a consequência disso, porque a consequência desse movimento tarifário com a China seria, se concretizado, o aumento de preços nos Estados Unidos, né? E, de novo, a gente sabe que o consumidor americano não gosta de lidar com inflação, Sim. não gosta de lidar com crises. O que acontece agora? Acontece aquilo que a gente estava conversando antes, esse estilo do Trump. Ele cria o problema para depois dizer que ele resolveu o problema que ele mesmo criou, né? Então, ele está resolvendo um problema tarifário com a China que, no início do ano, simplesmente não existia. E tem uma chance muito grande dele voltar para uma tarifa muito parecida com a tarifa do início do ano agora. Fazer um acordo para voltar como estava antes, só para dizer, fizemos um acordo agora mais justo para os Estados Unidos, tu vai olhar na miúda, fundamentalmente parecido, talvez favorecendo alguns dos aliados políticos do Trump, e daí a gente pode pensar se isso é ou não é do jogo. Mas é claro que é muito melhor que a gente tenha uma relação bilateral comercial entre Estados Unidos e China do que não tenha, né? Porque se a gente tem um sistema onde Estados Unidos e China não estão negociando bilateralmente na ordem tarifária, né, estão interditados, isso aumenta a chance de um conflito entre China e Estados Unidos e absolutamente ninguém quer isso. Isso é bom para o Brasil também, então, essa reaproximação? Eu acho que é bom para o mundo que Estados Unidos e China não estejam em rota de colisão. Sim. Ponto. Tá? Se é bom para o comércio brasileiro e para as commodities brasileiras, daí eu já não sei te dizer no curto prazo, porque sempre que os Estados Unidos, que a China compra menos dos Estados Unidos, ela compra mais de outros mercados. Então poderia causar... Tem que analisar mais pontualmente, ver exatamente, né, como isso afetaria o Brasil. Sim. Mas essa é uma discussão um pouco mais complexa. Claro. Agora, para o que a gente está vendo agora, para mim é mais um exemplo do que a gente vinha conversando antes, porque não dá para tomar a atitude positiva do Trump agora como guia também. Porque pode ser que amanhã ele decida que alguma coisa não foi como era esperado, e daí vai acusar o governo chinês de estar querendo roubar dos Estados Unidos. Sim. Né? Então, por quê? Porque é da natureza do Trump fazer esse jogo. Esse é o jogo que ele gosta de fazer. Né? Então, é de se observar. Mas, principalmente fazendo que um outro venha negociar contigo. Ainda assim, é óbvio que a China está negociando aí desde uma posição interessante, que é, não, olha só, o que está na mesa é exatamente o que a gente tinha antes. Sim. Não queremos. O que está na mesa é o que a gente tinha antes, senhor Trump. Porque
Qualquer coisa diferente disso vai implicar em aumento de preço nos Estados Unidos. O professor Matheus, uma análise sua rápida aí também dessa reaproximação aí Estados Unidos e China e a partir de segunda-feira talvez aí novos acordos. Eu concordo com essa posição que o Fabrício tem, que não é bom essa rota de colisão dos Estados Unidos e China, justamente por causa que tem tantas questões que estão imbricadas nas relações tanto econômicas quanto militares até, que se colocam até em outros cenários de outras guerras que estão acontecendo por aí. E eu acredito que os dois países têm para se ter mais vontade de negociar e eles vão conseguir, eu acho que, pelo menos apaziguar esse grau de tensão que tinha sido elevado nos últimos tempos.